Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Franklin Rinaldo, professor de física, professor do CPC, curso professor Clemilson. Nós estamos aqui mais uma vez iniciando a nossa aula de terça-feira, tá? Essa terça-feira é uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira linda, onde nós iremos continuar aprendendo e aprendendo muito, aprendendo sobre a física, sobre as leis da natureza, tá certo? Espero que todos vocês estejam bem, firmes, fortes, confiantes e focados no nosso objetivo, tá certo? O nosso objetivo deve estar sempre centralizado, tá certo? Então, pessoal, esta é uma aula em que você vai continuar aprendendo e aprendendo muito. Mas antes disso, vamos lembrar que você nunca deve desistir, tá? Nunca desistir é uma escolha que todos nós devemos fazer. Nunca desistir. Você tem essa opção e nada mais. Nunca desista do seu objetivo. E nunca desistir, ela com certeza não é decisão fácil de se tomar. Não é fácil é, continuar persistindo, continuar lutando. Não é fácil, tá certo? Mas ela deve permanecer sempre viva em nossa mente. Jogar tudo para o alto e inventar desculpa para o seu insucesso certamente representa o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, tá certo? Mas essa não é a nossa opção. Não deve ser nem a sua e nem a minha opção. No entanto, a vida não deve ser sinônimo de comodidade. A gente não pode se acomodar de maneira nenhuma. E sim, é um aprendizado e experiência. Nesse momento em que vivemos, certamente nós teremos dificuldades, mas também nós iremos aprender muito com ela. Iremos sair fortalecidos, tá certo? E nós só conseguimos aprender quando nos desafiamos e não nos resignamos à realidade que é nos imposta. Mesmo com todo esse problema que é imposto a todos nós, a ficarmos em casa, a guardar um tempo de quarentena, mesmo que isso está sendo imposto agora, mas mesmo assim nós teremos que ter proveito, tirar proveito dela, que iremos aprender e aprender muito, tá certo? Então, você não pode ter descoberto ainda, mas existem inúmeras razões lá dentro, no seu interior, no seu coração, na sua mente, sempre acreditar sempre e nunca cair na tentação de desistir. Então, vamos continuar firmes, vamos continuar ligados, focados no nosso objetivo, porque só assim nós iremos vencer as dificuldades que aí estão, tá certo? Vamos lá, vamos aprender física elétrica, vamos aprender com força. Hoje a aula é de eletrodinâmica. Estamos entrando aí na parte da eletricidade que é mais atrativa, é mais atraente, tá? É uma área da física em que você tem digamos assim, um leque de observações bem maiores. O cotidiano do dia a dia, ele apresenta-se com mais opções. É um pouco diferente da eletrostática. Por quê? Porque a eletrostática, em determinados conteúdos, é um pouco abstrato. Você não consegue visualizar palpavelmente no seu cotidiano, no seu dia a dia, aquilo que acontece com potencial elétrico, com campo elétrico, com o trabalho da força elétrica. Então, essa parte aí, a gente fica um pouco assim que lost, vamos falar assim, né? Um pouco perdido, porque é um conteúdo, de certa forma, abstrato. Agora, a elerodinâmica, deixa eu colocar aqui o meu laser, a elerodinâmica, pessoal, já é um conteúdo mais atraente. E eu explico por quê. Porque quando você está assistindo essa aula por esse notebook, você está necessitando de uma corrente elétrica. Ou corrente elétrica que está vindo da tomada da sua casa, se ele estiver conectado num carregador, né? Falamos assim. Ou se você está utilizando ele apenas com a bateria do seu aparelho, seja ele um celular, seja ele um computador de mesa, né? Seja ele um aparelho portátil, um notebook, enfim, qualquer, até mesmo a TV, você pode estar conectado aí o seu notebook ou espelhado a tela do seu celular na televisão, que é uma opção excelente para que você possa ter um quadro maior, uma visibilidade melhor, um som, entendeu? Melhor. Então, é uma opção excelente. Então, qualquer que seja essas modalidades que você esteja atingindo aí,
esteja recebendo essa aula, a eletrodinâmica tem uma função importantíssima. Então, eis aí o motivo pela qual a eletrodinâmica tem uma facilidade de compreensão, né? Um atrativo maior. Tá? E tudo começa com a corrente elétrica. A corrente elétrica é o primeiro tópico, digamos assim, da eletrodinâmica que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Tá? Então, nós sabemos que os elétrons livres estão em movimento desordenados, com velocidades em direções diferentes. Um condutor, você sabe que a matéria é feita de elétrons, de prótons, de nêutrons. Os elétrons são aqueles que apresentam carga elétrica negativa. Os prótons são aqueles que apresentam cargas elétricas positivas. E os nêutrons, que lá no ensino fundamental, quando você está aprendendo essa questão da corrente elétrica, o professor não fala de nêutrons, né? Ele fala apenas de elétrons e de prótons. Mas nós temos nêutrons também. Os nêutrons são aqueles que não têm carga elétrica, não possuem carga elétrica, mas eles estão presentes na composição da matéria dos condutores. Então, esses elementos, eles estão em movimento desordenados, em direções diferentes, tá? E por serem, por estarem no condutor, não produzirem nenhum efeito externo, por estarem em movimento desordenado, e por não saírem do condutor, eles não produzem nenhum efeito que chama a atenção. Tá? Em um condutor, você sabe que toda a matéria, os elétrons estão em movimento aleatório, né? Girando em torno do núcleo. Mas esse movimento ele não produz nenhum efeito considerável que chame a nossa atenção ou que nós podemos utilizar esse efeito para produzir algum equipamento, algum fenômeno, algo desse tipo, tá certo? Então, você tem aqui a animação, uma pequena figura, onde você tem aqui um condutor, tá? Você tem um condutor qualquer, e aí você tem os elétrons aqui que estão se movendo aleatoriamente. Tá? Você pega aqui uma pequena parte desse condutor e você tem um elétron aqui se movimentando aleatoriamente, tá certo? Mas a nossa intenção é estudar um movimento ordenado, tá? Então, se você liga os terminais desse condutor, né, as extremidades, que nós vamos falar aqui de polos, tá? As extremidades serão conectadas em polos de um gerador elétrico. O que é um gerador, né? O gerador pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, aquela pilha que você coloca aí num aparelho de controle remoto, né? Então, quando você conecta um condutor nos terminais de um gerador, nos polos de um gerador, ele fica submetido a uma diferença de potencial. Uma diferença de potencial, tá? O que nos interessa na eletrodinâmica, jovens, já coloca isso na sua cabeça e na sua mente. O que interessa não é o valor específico do potencial no ponto A, nem o potencial específico no ponto B, como nós fazíamos na eletrostática. Determine o potencial no ponto A. Aí você fazia um cálculo lá e encontrava um valor. Determine o potencial no ponto B. Aí você fazia um cálculo e encontrava um valor. Não, não é isso que nos interessa. O que nos interessa é a diferença desses potenciais. Tá? Na eletrodinâmica, o mais importante é saber a diferença. Tá? Não necessariamente potencial em A e potencial em B. Então, quando esse condutor está submetido a uma diferença desse potencial, tá? Dentro do condutor vai surgir um campo elétrico. Ó. Surge um campo elétrico. Orientado do polo positivo para o polo negativo. E isso nós vimos na eletrostática. Né? O campo elétrico tem a seguinte orientação. As linhas do campo saem do polo norte, polo norte não, polo positivo, e vão para o polo negativo. Eu falei polo norte porque antes dessa aula eu estava falando sobre campo magnético, né? E ficou aqui gravadamente. Mas é polo norte, polo positivo e polo negativo, tá? Polo positivo e polo negativo, tá certo? Então, as linhas do campo têm esse sentido e essa direção. Nesse campo elétrico, cada carga elétrica ou elétron fica sujeito a uma força que você viu na aula passada, né? Força Q vezes E. Essa interrogação aqui, na realidade, é uma igualdade, né? Força Q vezes E, tá? A força aí vai ser Q vezes E. Então, quando você liga as extremidades de um condutor
a um gerador elétrico, então essas cargas elétricas ficam sujeitas a uma força, tá? A uma força elétrica que vai deslocar esses elétrons de um lado para o outro. Tá? E para determinar a intensidade dessa força, você aprendeu que é o produto da carga elétrica que está sendo deslocado e a intensidade do campo que ele está imerso, tá certo? Detalhe importante, o sentido do campo elétrico é oposto, né? O sentido oposto ao vetor campo elétrico, pois as cargas elétricas são negativas. Você também aprendeu que as cargas negativas se movem no sentido contrário ao campo e as cargas positivas se movem no mesmo sentido do campo elétrico. Perfeito? Muito bem. Então, aqui, corrente elétrica, ela é constituída porque quando você liga nos terminais de um condutor um gerador elétrico que produz uma diferença de potencial, dentro desse condutor vai aparecer um campo elétrico, que por sua vez gera uma força elétrica que passa a movimentar os elétrons. Né? Tudo é uma sequência de fatos que vão ocorrendo. Né? Olha só a animaçãozinha aqui. Ó. Então, quando você liga aqui o condutor, nos terminais de um gerador, né? Você tem aqui o potencial A, né? Polo positivo, aqui você tem um polo negativo, aparece um campo elétrico, né? As cargas elétricas vão se mover. Né? Aí as negativas se movem no sentido contrário ao campo elétrico, então elas passam a se mover ordenadamente. Pessoal, a rigor, esse movimento é um pouquinho desordenado, tá? A rigor, tá certo? Mas mesmo assim, no nosso nível aqui, nós vamos estudar eles como sendo praticamente retilíneos. Tá? Então, ligando esse condutor aos polos A e B de um gerador elétrico, né? Aqui, ó, eu fiz essa animaçãozinha aqui. Então, aqui é como se fosse uma bateria, então você tem aqui um movimento ordenado de cargas elétricas, né? Ele fica sujeito a uma diferença de potencial, e no interior do condutor, o campo elétrico é orientado do positivo para o negativo. Esse campo elétrico, cada elétron fica sujeito a uma força elétrica, Q vezes E, que passa a movimentar esses elétrons, tá certo? Por enquanto, a nossa intenção aqui é mostrar para você que corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Você está vendo aqui na animação uma bateria, você tem aqui LEDs, né, que são lâmpadas, chama-se lâmpadas de LED. LED, pessoal, são 3 letras que quer dizer Light Emission Diodo, né? Light, luz, tá? Emission, emissão. Diodo é um material, um material que quando a corrente elétrica passa por ele, ele aquece e passa a emitir fótons de luz. Né? Então, Light Emission Diodo. Diodos, emissores de luz, tá certo? Então, quando você tem aqui uma bateria, você liga aqui 3 LEDs, e aí a corrente elétrica vai circular por condutores, né? É bom frisar que os condutores aqui, eles serão amplamente aplicados, porque eles conduzem cargas elétricas com facilidade. Exemplo de condutores elétricos, você tem cobre, você tem alumínio, você tem o ferro, todos esses materiais conduzem corrente elétrica. As propriedades podem variar um pouco pela composição desses elétrons, pela distribuição, pela facilidade de movimentação, mas todos eles é possível conduzir corrente elétrica. Então, ligando o condutor a um gerador, né, que vai produzir uma diferença de potencial, que aqui nós vamos falar de DDP, né, o D de diferença, o segundo D de, né, a preposição de, e o P de potencial, DDP, a diferença de potencial, entre os terminais, os elétrons passam a se mover de maneira ordenada, tá certo? Então, o conceito de corrente elétrica, o conceito de corrente elétrica poderia ser dito assim: corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas provocado por uma diferença de potencial. Então, vamos lá. Conceito, né? Conceito de corrente elétrica. Movimento ordenado de cargas elétricas, produzido por uma diferença de potencial. Para que você entenda essa questão da diferença de potencial, há uma analogia aqui. Você tem uma mesa, né?
Imagine uma mesa que ela tenha... os pés dessa mesa são de tamanhos diferentes. Ó. Tá? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui a mesa. A minha mesa aqui, ó. Opa, esse pé aqui sai um pouquinho torto, né? Aí, professor, essa sua mesa aí, esse pé torto, aí, não vai dar certo, não. Vamos ver, vamos lá. Então, você tem aqui um mais ou menos, esse aqui mais ou menos, pronto, a nossa mesa está aqui, ó. A nossa mesa não está muito retilínea, mas tá tudo bem, né? Deu para você compreender que é uma mesa. Observa que os pés dessa mesa, elas apresentam uma diferença, olha só, uma diferença de tamanho. Essa diferença de tamanho em relação ao solo produz uma diferença de potencial gravitacional. Olha só, rapaz. Diferença de potencial gravitacional. Então, se você colocar uma bolinha aqui, ó, nesse lado onde, tá, o pé da mesa é maior, onde o potencial gravitacional é maior, o que é que vai acontecer? Vai aparecer, opa, passei aqui, vai aparecer uma força que vai deslocar essa bolinha. Essa força é a força peso decomposta na direção da mesa, na direção do movimento. Então, o campo gravitacional, essa diferença de potencial gravitacional, faz com que esta bolinha se mova ordenadamente. Se você tiver mais de uma aí, ó, mais de uma, mais de duas, mais de três, enfim, várias bolinhas, essas bolinhas vão se mover ordenadamente por causa da diferença de potencial gravitacional. Nas cargas elétricas é a mesma coisa, jovens. As pilhas produzem uma diferença de potencial elétrico que fazem com que os elétrons se movam, né? De um potencial para outro, né? Então, quando você conecta a pilha, né, as cargas elétricas saem do potencial positivo, maior, para um potencial menor, né? Esse menos, esse mais, não necessariamente é um número positivo ou um número negativo, mas sim um potencial maior e um potencial menor. Então, haverá um movimento ordenado por causa da diferença de potencial, perfeito? É isso aí. Bom, como nós determinamos a intensidade deste movimento? A intensidade deste movimento. A intensidade desse movimento, jovens, é em função do tempo, tá? Em função do tempo. Mas antes, nós devemos lembrar desse conceito, que ainda é da eletrostática, né? O conceito da quantidade de cargas, tá? Para que a gente possa entrar propriamente dito no cálculo da intensidade. Olha só, sejam N o número de elétrons que atravessam uma secção transversal de um condutor, né? Atravessam lá a área do condutor, em um instante ΔT, até um instante posterior. Né? Você mede o tempo do deslocamento. Né? Como cada elétron apresenta um módulo da carga elementar, né? Você lembra desse númerozinho aqui, ó? O E é 1,6 vezes 10 a menos 19, no intervalo de tempo ΔT, né? Nesse tempo que você mediu, a quantidade de cargas que atravessam esse condutor é calculada dessa maneira. Lembra lá? Para você calcular a quantidade de cargas elétricas que irão se mover em um determinado tempo, você multiplica aí, ó, o número de elétrons que está se movendo e a carga elétrica elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse conceito vocês já lembram lá da eletrostática, né? Então, assim, para definir a intensidade média do movimento dos elétrons, né? A intensidade média da corrente elétrica em um determinado intervalo de tempo, você vai aplicar essa expressão. A intensidade média da corrente é a quantidade de cargas pelo intervalo de tempo, tá? A intensidade média da corrente é a quantidade de cargas pelo intervalo de tempo. A unidade é ampere, tá? Representado pela letra A. A intensidade da corrente é ampere. E é possível você utilizar submúltiplos, tá? Miliampere, microampere. Você também pode encontrar o nanoampere. Nano já está dizendo, né?
9, né? Nanoampere, 10 elevado a menos 9. Ao picoampere, 10 a menos 12. O femtoampere, 10 a menos 15. O atomampere, 10 a menos 18. Enfim, você tem aí submúltiplos, sempre com divisão de 1000 partes, tá? Os dois mais aplicáveis, mais utilizados, são esse aqui. Miliampere, né, e microampere. Mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, tá certo? Bom, denominamos corrente contínua, constante, toda corrente de sentido e intensidade constante ao longo do tempo. Então, essa corrente ela pode variar ou ela pode ser constante, pessoal. Quando a corrente varia com o tempo, é uma corrente alternada. Nós vamos ver mais na frente. Quando a corrente é constante, sempre no mesmo sentido e sempre com a mesma intensidade, é uma corrente contínua, tá? Corrente contínua. Então, nesse caso, se a intensidade da corrente média, se a corrente for contínua, a média coincide com a instantânea. Então, esses dois valores são iguais aqui. Tá? Muito bem. Bom, aí você tem aqui duas representações sobre corrente contínua e corrente alternada. As figuras mostram o gráfico da corrente em função do tempo. Você está vendo aqui uma pilha. A pilha, pessoal, ela fornece uma corrente contínua. A pilha, bateria, então a pilha que você usa no seu celular, no controle remoto, nos carrinhos de brinquedos, tá? As baterias, as pilhas fornecem corrente contínua. Que é isso, professor? Contínua é aquela que o sentido e a intensidade permanecem constantes, sempre com o mesmo valor. Olha o gráfico aí, ó. O gráfico é paralelo ao eixo dos tempos, tá? Paralela ao eixo do tempo. É a figura A. Então, a pilha mostrada ao lado do gráfico fornece uma corrente contínua. Tá? Além da corrente contínua, também é importante estudar a corrente alternada. Tá? Aquela que muda periodicamente a intensidade e o sentido. Está aqui o gráfico da corrente alternada, ó, figura B. Tá? Mudando a intensidade, uma hora tem um pico máximo, outra hora tem pico mínimo, outra hora ela está no sentido, outra hora ela está no sentido oposto. Então, a corrente que sai da tomada de nossa casa, a corrente que ela é fornecida às nossas residências, ela é uma corrente alternada pelo processo de produção, pelo processo de geração, lá na hidrelétrica. Aí a gente estuda isso mais na frente, tá? Então, a tomada de nossa casa, como você está vendo na figura, é uma corrente alternada. Ela tem uma frequência de 60 Hz. O que é isso, professor? Essa corrente muda de sentido e de intensidade 60 vezes por segundo. Aí você, se pensar um pouco, você vai dizer assim, professor, então quer dizer que a lâmpada, por exemplo, ela acende e apaga 60 vezes por segundo? É verdade. A lâmpada, ela acende e apaga 60 vezes por segundo. E por que a gente não percebe isso? Por que a gente não consegue verificar, enxergar isso? Porque é muito rápido. Tá? Isso aí, ela acende e apaga tão rápido, que você não vai perceber. Você não vai perceber. Para que você possa perceber essa mudança, era necessário que a frequência fosse no máximo de 24. Até 24 Hz, ou seja, até 24 vezes por segundo, nós conseguiríamos enxergar a lâmpada acender e apagar. Mas passou de 24, por que o número 24, professor? Porque é a chamada acomodação visual. Acomodação visual. Tá? A imagem, ela fica na retina, mas ela se apaga. Mas antes dela se apagar, aparece a outra. E aí a gente não consegue perceber que a anterior foi embora. Falando de maneira assim um pouco mais grosseira, mais geral, tá? Mas esse não é o objeto do nosso estudo. O objeto do nosso estudo é você saber que a corrente ela muda de sentido e intensidade 60 vezes por segundo. A corrente que sai da nossa casa. Tá certo? Vamos a uma observação, pessoal. Olha só. A unidade de carga elétrica no SI é coulomb, como você bem sabe. Tá? A unidade de carga elétrica no SI é coulomb. É definida a partir do ampere, por meio da fórmula que I é igual a
I vezes ΔT. Aqui é um produto, tá, gente? Aqui é o produto, tá? Aqui não é igualdade, aqui é um produto. O sinal do produto ele veio aqui bem para o final, né? Mas é um produto, tá? Quando vocês receberem o slide, vocês vão receber com a correção. Então, aqui, ó, I, quantidade de cargas é I vezes ΔT. Pronto, corrigido. Beleza, tranquilo e calmo, tá? Então, se você tiver 1 segundo, a corrente de 1 ampere, você tem uma quantidade de cargas equivalente a 1 coulomb, tá certo? Se você fizer a corrente igual a 1 ampere, em 1 segundo, a quantidade de cargas é 1 coulomb, tá? É 1 coulomb, tá? Então, novamente aqui, ó, vamos apagar aquele igualdade aqui não é igual. Aqui é o sinal de vezes, né? Tá certo? É isso aí. É uma aula ao vivo, né? Que não tem. Fazemos a aula ao vivo, tá? Muito bem. Então, coulomb é 1 ampere vezes 1 segundo, tá? 1 ampere vezes 1 segundo. Então, coulomb é a carga elétrica que atravessa durante 1 segundo a secção transversal de um fio, pelo qual flui uma corrente equivalente a 1 ampere. De novo, 1 coulomb de cargas é igual a 1 ampere vezes 1 segundo, tá? 1 ampere vezes 1 segundo. Então, a definição de ampere. Bom, sentido convencional da corrente. É comum vocês lerem isso aí nos livros, né? A portilha, corrente convencional, corrente real, tá certo? Então, o que é a corrente convencional da corrente? Sentido convencional da corrente. O sentido do movimento dos elétrons é oposto ao sentido do campo elétrico no interior do condutor. Pois, quando a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos contrários, tá? Então, o sentido da corrente elétrica é igual ao sentido do campo elétrico no interior do condutor. Então, essa é uma questão teórica que pode ser cobrada a você, né? Ele te dá um texto sobre corrente elétrica e ele pode te perguntar qual é o sentido da corrente. Então, a alternativa correta seria: o sentido da corrente elétrica dentro de um fio é o mesmo sentido do campo elétrico, tá? Sentido convencional da corrente, tá? Muitas das vezes os livros ou as questões suprimem o sentido convencional, eles tiram a palavra convencional e só colocam sentido da corrente elétrica. Então, sentido da corrente elétrica é igual ao sentido do campo elétrico no interior do condutor, tá? Tá certo? Então, essa é a convenção internacional. Isso é um conceito internacional, tá? E a corrente considerada nessas condições é chamada de corrente convencional. Então, quando você estiver lendo um texto, uma questão, e se o texto ou a questão se referir qual é o sentido da corrente, você não pode pensar 2 vezes. O sentido da corrente é o mesmo sentido do campo elétrico, o mesmo sentido do campo elétrico. Sentido da corrente. Sentido da corrente convencional é o sentido do campo elétrico, tá? Sentido do campo elétrico. Mas, se por um acaso, o texto fala assim, qual é o sentido real? Sentido real. Tá. O sentido real vai ser o sentido do movimento dos elétrons, que é o oposto ao campo elétrico. Vixe, professor, agora bagunçou minha cabeça. Bagunçou a minha cabeça. Então, vamos esclarecer bem, tá? Você está lendo um texto. O texto diz assim, o sentido da corrente elétrica será... Bom, o sentido da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico. Pronto, morreu. Se a questão ainda acrescentar o sentido convencional da corrente, o sentido convencional da corrente, você não pode pensar 2 vezes. Você vai dizer o quê? É o sentido do campo elétrico. Ponto. Fechou. Agora você está lendo um texto. O texto diz assim, ó. Deixa eu marcar bem aqui, ó. Você está lendo um texto
E ele diz assim: qual é o sentido real da corrente? Bom. Se aparecer a palavra real, pessoal, real, o que é que você vai dizer? Você vai dizer isso aqui, ó. O sentido real é o sentido do movimento dos elétrons e que é oposto ao campo elétrico, ó, que é oposto ao campo elétrico, tá certo? O campo elétrico na nossa figura está para a direita e o sentido real está para a esquerda, porque ele é composto de elétrons, composto de elétrons. E, professor, entendi ainda não. Entendi ainda não. Pois vamos de novo. Eu sei que você pode estar serpenteando com os pensamentos aí. Eu sei. Tá? Pois vamos de novo. Se o texto fala sentido convencional, aqui, ó, olha para a tela. Olha para a tela. Se o texto fala sentido convencional, você diz o quê? O mesmo sentido do campo elétrico. Tá aqui, ó, sentido do campo elétrico, tá certo? Você fala isso. Agora, se o texto fala qual é o sentido real da corrente, então você diz que é o movimento dos elétrons que se movem no sentido contrário ao campo elétrico, tá? Que se move no sentido contrário ao campo elétrico. Tá aqui, ó. Aqui é o sentido real, aqui é o sentido real, que está para a esquerda, e o campo elétrico está para a direita, tá certo? Então, essa é a diferença, tá? Na figura B aqui você tem um sentido convencional, na figura B, porque o campo elétrico é para a direita e as cargas positivas estão para a direita. E aqui você tem um sentido real, onde os elétrons se movem no sentido contrário ao campo elétrico, né? Esse aqui é o sentido real e esse aqui é o sentido convencional, tá bom? Professor, e o que é que a questão vai cobrar? Por enquanto, essa diferença ela não é tão importante aqui. Lá no magnetismo é, aqui nem tanto, tá? Aqui nós só falamos de corrente elétrica. Pronto, corrente elétrica. E acabou. E a gente não vai se preocupar muito em saber se é para a direita, se é para a esquerda. O que você deve saber é que a corrente elétrica, ao circular, vai produzir efeitos elétricos, tá? Quando chegar em gerador, a gente diferencia mais e você tem mais clareza disso aí. Você tem mais clareza. Olha só uma animaçãozinha aí, ó, mostrando o que é que acontece. Tá? Você tem aqui uma bateria. Você tem a bateria. E essa bateria gera uma diferença de potencial. E aí a corrente elétrica, ela se divide, viu, jovens? Uma parte da corrente vem para cá, ó, para o LED azul. A outra parte da corrente vai para o LED vermelho. A outra parte vai para o LED verde, né? Aqui o verde e aqui vai o vermelho. Tá? Então, a corrente ela vai sofrer uma divisão. Vamos fazer um... não, aqui já é outra coisa, tá? Ideia da aula anterior. Vamos medir a intensidade da corrente. Como é que eu posso? Eu faço o cálculo ali, mas como é que eu percebo que essa corrente, de fato, ela existe, já que eu não vejo, professor? Eu não vou ver a corrente elétrica, né? Nós não vemos. Nós podemos detectar essa corrente. E para detectar a intensidade da corrente, nós utilizamos o amperímetro, tá? O amperímetro é o aparelho utilizado para detectar a corrente elétrica, tá? Aqui o amperímetro. Ele faz a detecção, ou detecta, melhor, né? Ele detecta a corrente elétrica, tá? Então, para medir a intensidade da corrente, é utilizado aparelhos chamados de amperímetros. Esses aparelhos possuem 2 terminais acessíveis e deve ser colocado no circuito de maneira que a corrente vai atravessar esse aparelho para que ele possa medir, né? Então, você colocou aí aqui você tem a bateria, você tem uma lâmpada, aí você conecta um terminal do aparelho na bateria, outro terminal na lâmpada. Então, a corrente vai circular aqui, ó. A corrente adentra o aparelho, sai pelo aparelho e vai para a lâmpada. Então, ele mede a corrente elétrica, tá? Então, instrumento para medir a corrente,
amperímetro. Bom, aqui você tem a divisão da corrente, né? Então, na figura, entre os pontos N' e N duas linhas, aqui, ó, aqui é o ponto N' e aqui é o ponto N duas linhas, nós temos dois trechos de circuito denominados ramos do circuito principal. Aqui é o ramo do circuito principal. Quando a corrente chega aqui, ela se divide, né? Ela vai se dividir em dois trechos, né? Os amperímetros A1 e A2 estão colocados de maneira, né, de maneira a perceber que existe, de fato, corrente nesses trechos, né? Então, com a chave fechada, quando você fecha a chave, esses amperímetros irão detectar correntes elétricas. Significa dizer que a corrente ela vai sofrer uma divisão. Uma divisão. A corrente principal se divide em duas, tá? A corrente principal se divide em duas. Então, a corrente principal, que é I, é a soma do I1 mais o I2. Né? A soma do I1 mais o I2. Então, esses pontos N, nós chamamos de nó, tá? Nós chamamos de nó. Local onde a corrente se divide ou local onde a corrente se separa, nós chamamos de nó, tá? Em um nó, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem do nó. Das correntes que saem. Então, em um nó aqui, ó, a corrente vai chegar nesse nó, uma parte da corrente sobe, outra parte desce. Então, o I é a soma do I1 mais o I2. Quando essas correntes chegam no segundo nó, elas se somam e formam o I novamente. Então, o nó, a somatória das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem desse nó, né? Que saem desse nó. Bom, eu falava de corrente contínua, tá aí, corrente contínua. Corrente alternada é a corrente pulsante, tá? Corrente contínua, você tem pilhas e baterias, eu falava antes. Corrente alternada, você tem nossa casa, né? Aquela que muda de sentido de direção. E a corrente pulsante é aquela que você, digamos assim, molda ela para que ela possa apresentar picos de máximos e picos de mínimos, sempre com o mesmo sentido, tá? A pulsante ela tem mudança na intensidade, mas o sentido permanece o mesmo. O sentido permanece o mesmo. Muito bem, tá? Continuidade da corrente. O que é isso, continuidade da corrente? Em um condutor, a intensidade de corrente elétrica é a mesma em qualquer secção, ainda que ele tenha secção transversal variável. Por isso, damos o nome de continuidade da corrente. Você tem um condutor que nessa região é mais grosso e aqui é mais fino. Então, a corrente que passa no mais grosso é a mesma que vai passar no mais fino. A corrente, ela tem uma continuidade, tá? Uma continuidade. É como se você conectasse dois canos, um cano mais grosso e um cano mais curto. Tá? A água que passa no cano mais grosso é a mesma que vai passar no cano mais fino. Tá? Essa quantidade de água, digamos assim, ela não vai se perder. Tá? Então, não importa se o condutor tem secção variável. Você tem um condutor grosso, um condutor fino. A corrente é a mesma. Agora, se houver uma bifurcação, tá? Se você fazer aqui uma divisão desse condutor, então a corrente será dividida, né? Essa bifurcação nós chamamos de nó, tá? Então, quando a corrente chega aqui, encontra uma bifurcação, uma parte sobe, outra parte desce. De maneira que o I é a soma do I1 mais o I2, tá? Haverá uma derivação da corrente total. Ela será derivada em duas, em três, em quatro, dependendo dessa bifurcação, dessa quantidade de bifurcação, tá bom? É isso aí. Vamos fazer uma aplicação? Né? Vamos fazer uma aplicação. Antes disso, dessa aplicação, aliás, é aqui mesmo. Pessoal, quando você tem um gráfico da corrente em função do tempo, tá? A área desse gráfico te fornece a quantidade de cargas, tá? Te fornece a quantidade de cargas, tá bom? Então, olha só uma aplicaçãozinha aqui, ó. No diagrama, temos a apresentação de uma corrente I
de um fio condutor em função do tempo. A intensidade da corrente elétrica no intervalo compreendido entre 2 segundos e 4 vale quanto? Então, você tem uma corrente variável, ela está variando, tá? Mas eu quero saber apenas a corrente entre 1 e 4. Entre 2 e 4, melhor dizendo, tá? Qual é a corrente entre 2 e 4? Então, o que acontece? Pessoal, quando você tem um gráfico da corrente em função do tempo, se você calcular a área, você encontra a quantidade de cargas, tá? Olha só, uma propriedade importante. A área do gráfico corrente em função do tempo te dá a área. Mas ele só quer de 2 até 4. De 2 até 4, tá? Ele não quer no intervalo diferente. De 2 até 4. E de 2 até 4, deixa eu pintar aqui. Deixa eu destacar aqui, ó. Ele só quer de 2 até 4. Ele só quer nessa região aqui, tá? E essa região aqui, pessoal, é um trapézio. Lembra aí, ó? Essa área que eu estou destacando aqui, que ele pede de 2 até 4, é um trapézio. Então, nós vamos calcular a área desse trapézio para encontrar a quantidade de cargas, tá? Tá? Ó, legal aí. Tá? Ó, a área aqui, ó. Você calcula essa área que você encontra a quantidade de cargas. E que área é esse? É um trapézio. Aqui, ó, base maior. Aqui, base menor, ó. A altura. Pessoal, um trapézio tem sempre 4 lados. Sempre 4 lados. E as bases, elas são contrárias, elas são opostas, tá certo? As bases, elas são opostas, uma paralela à outra. Então, ó, base maior 4, base maior 4, base menor 2, a altura é 2 dividido por 2. Você aqui simplifica, ó, 2 vai embora com 2, sobra 6. Pronto, eu achei a quantidade de cargas. Se eu sei a quantidade de cargas, eu faço. Corrente é ΔQ, ΔT. Quantidade de carga 6, o tempo de 2 até 4. De 2 até 4 é 2, divide 3 amperes. Então, a corrente média é 3 amperes, né? A corrente média é 3 amperes. Perfeito? Vamos falar dos efeitos da corrente. Primeiro efeito, efeito térmico, né? A corrente elétrica produz o efeito térmico, o aquecimento do condutor, né? Quando a corrente passa por ele, ele aquece. Quando a corrente passa, ele aquece. Nós chamamos isso de efeito Joule. A passagem da corrente elétrica através dos condutores acarreta diferentes efeitos, dependendo da natureza do condutor e da intensidade da corrente. É comum dizer que a corrente elétrica tem 4 efeitos. O fisiológico, que é o choque, né, que todo mundo sabe o que é, mas ninguém quer pegar. O efeito térmico, que é o efeito Joule, o aquecimento. O efeito químico, que é separar elementos de uma solução, e o magnético, que é um capítulo à parte, né? A corrente produz um campo magnético, tá? E a rapidez com que esses efeitos acontecem chama-se potência. A rapidez com que o aquecimento acontece chama-se potência. Você lembra que trabalho é Q vezes U, tá? Então, potência é trabalho sobre o tempo. No lugar do trabalho Q vezes U, você aqui, ó, acabou de aprender que se dividir a carga pelo tempo, você encontra a corrente elétrica, né? ΔQ sobre ΔT é I. Então, para calcular a rapidez com que a energia elétrica pode ser transformada em térmica, por exemplo, né? A rapidez com que a energia elétrica pode se transformar em térmica, que nós chamamos de potência, pode ser calculada assim: potência é U vezes I. Qual é a unidade de potência? Você já sabe, o watt. Tá? Existem outros tipos de unidades, a unidade de energia. Por exemplo, a energia 1 kWh. 1 kWh é a mesma coisa de 1000 watts, aqui é watt, tá? 1000 watts vezes 1000 segundos.
vezes 3.600 segundos, tá? 1.000 watts. Tá? Meio, né? Aqui é 1.000 watt, né? Porque é a unidade de potência, não é 1.000 horas. Ah, 1.000 watts. Muito bem. 1.000 watts. Então, 1.000 watts vezes 1 hora, que é 3.600 segundos. Então, você vai encontrar 3,6 vezes 10 a 6 joules. Resumindo, 1 kWh é o equivalente a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joule, né? Você quer transformar de kWh para joule, tá certo? Há um exemplo aqui, ó. Há um exemplo, tá? Um exemplo sobre potência, sobre energia, tá? Então, olha só. Visando economizar energia elétrica em sua casa, um estudante resolveu trocar todas as lâmpadas de gás, conhecidas como econômicas, por lâmpadas de LED. Aí ele dá as características das lâmpadas de gás e de LED. Olha só. Ele diz o seguinte. Olha lá. Ele tem 4 lâmpadas. A potência de cada lâmpada é 40 watts. E o tempo que ela fica ligada, 5 horas. Ele tem outras 2 lâmpadas de gás. A potência é de 20 watts, elas ficam ligadas 4 horas. Ele tem mais uma lâmpada de gás, que a sua potência é 15 watts, e ela fica ligada 1 hora por dia. Então, você tem essa quantidade de lâmpadas com essas potências e que ficam ligados, tá? Ficam ligadas essa quantidade de tempo. Ele vai trocar essas lâmpadas, ele vai trocar elas por lâmpadas de LEDs. Lâmpadas de LEDs, tá certo? E ele quer saber qual é a economia que ele vai ter, né? Considerando que eu troque todas as lâmpadas de LEDs, tá? De potência 20 watts, qual é a economia diária que ele vai ter? Qual é o consumo de energia que ele vai ter? Né? Economia em reais. Então vamos lá. Olha só. Qual é o consumo das lâmpadas anteriores, tá, pessoal? Qual é o consumo das lâmpadas anteriores, tá? Tá certo? Ele vai trocar as lâmpadas anteriores por lâmpadas de LED. Então vamos lá. São 4 lâmpadas de 40 watts que fica ligado 5 dias, 5 horas, melhor dizendo. Aí você tem 2 lâmpadas de 20 watts que fica ligado 4 horas. Você tem mais uma lâmpada de 15 watts ligado 1 hora. Vou voltar aqui para você entender, ó. Vou calcular o consumo de energia dessas lâmpadas aqui, ó, dessas lâmpadas, tá? Ligadas nesse tempo. Qual é o consumo dessas lâmpadas? Qual é o consumo dessas lâmpadas? Aqui, ó. 4 lâmpadas de 40 ligadas 5 horas, mais 2 lâmpadas de 20 ligadas 4 horas, mais uma lâmpada de 15 ligada a 1 hora. Quando eu somar tudo isso aqui, eu vou encontrar esse consumo de energia. Porque energia é potência vezes o tempo, né? Energia é potência vezes o tempo, tá? Energia é potência vezes o tempo. Então, você tem o seguinte. Você tem, agora que essas lâmpadas consomem 975 watt-hora. Aí você vai trocar essas lâmpadas de gás por lâmpada de LED. Só que a lâmpada de LED tem uma potência de 10 watts. As lâmpadas de LED, a potência é de 10 watts. Todas elas, ó. Todas elas são de 10 watts, tá? Ele vai trocar de 40 por uma de 10, vai trocar uma de 20, as de 20 por a de 10, e trocar aquela de 15 por a de 10. Qual é o consumo de energia agora, pessoal? 4 vezes 10 vezes 5, mais 2 vezes 10 vezes 4, mais 1 vezes 10 vezes 1. Então, dá 290. 290 é 0,290 kW. Você divide por 1.000 e transforma em kW. Então, qual vai ser a economia? É só subtrair antes pelo depois. Então, você vai ter essa economia. A economia de energia vai ser de 0,625, 0,685. Você encontra a resposta na letra D de danadinho. Perfeito?
Pessoal, foi isso aí a nossa aula sobre corrente elétrica, potência elétrica, tá? Eu enviei o material para vocês, tá certo? E hoje à tarde a gente tira dúvidas sobre esse material envolvido, sobre cálculo de corrente elétrica, sobre cálculo de potência elétrica, sobre cálculo de consumo de energia elétrica, tá certo? Então, um abraço e até mais tarde, pessoal. Um abraço a todos vocês. Tudo de bom, muita firmeza, muita fé e muito foco. Abração, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu.